A pandemia do coronavírus pode gerar demissões em massa em todo o país. O governo federal procura soluções para evitar que os trabalhadores fiquem desamparados. Desde semana passada, os sócios deste salão tiveram que fazer mudanças para diminuir os gastos e evitar prejuízos. Entre elas, a demissão de funcionários. Esse atendimento caiu cerca de 80%, então a gente começou a tomar medidas para minimizar o impacto para a empresa. Chamei os funcionários que eu tinha, que eram funcionários fixos de carteira assinada, e fiz a dispensa. Algumas compras também foram canceladas e agora eles tentam negociar com empresas fornecedoras e com o dono do imóvel. Além dos funcionários demitidos, outros 6 prestadores de serviços foram dispensados. O Rafael até disponibilizou alguns serviços a domicílio, mas por enquanto não teve procura. Como a gente é autônomo, né, e a gente não tem nenhum suporte que não seja o nosso trabalho, né? Então, se a gente não trabalha, a gente não produz. Uma das grandes preocupações desse período é o medo de perder o emprego. Só no segmento de bares e restaurantes, a redução no quadro de funcionários pode chegar a 50%. Na Grande Belo Horizonte, cerca de 60 mil pessoas podem ficar sem trabalho nos próximos 40 dias. O governo federal anunciou algumas medidas para tentar diminuir as demissões. Entre elas estão a simplificação de forma temporária de algumas regras trabalhistas e a possibilidade de acordo direto entre funcionários e empresários. Na semana passada, o governo divulgou uma medida provisória com alguns pontos para tentar amenizar os efeitos da pandemia na economia brasileira. A possibilidade de suspender os contratos de trabalho por 4 meses chegou a ser divulgada, mas na última segunda, o presidente Jair Bolsonaro retirou o item da MP. Esse especialista considera a nova versão do texto positiva. A concessão de férias individuais, de uma forma bem mais simples do que previsto no texto da CLT. A concessão de férias coletivas, igualmente, de uma forma bem mais simples do que as regras previstas na CLT. A instituição de banco de horas com possibilidade de compensação dessa jornada, dessas horas extras, num prazo mais flexível também, que passou a ser de 18 meses, além da possibilidade de antecipação dos feriados, ou seja, medidas que sim visam aí uma tentativa de se manter o vínculo empregatício dos empregados. Uma dúvida muito comum nesse momento é sobre o afastamento em caso de doença. A recomendação é para que o empregador não seja tão rigoroso na exigência do atestado médico. Então, basta uma comunicação do empregado e o empregado pedindo aí que fique afastado aí por 7 dias se não tiver sintoma ou 14 dias se tiver algum sintoma. O advogado explica que a situação é delicada e exige diálogo entre as partes. Situações novas geram inseguranças de forma muito natural. E ainda mais uma situação nova que é, na verdade, uma calamidade pública.